Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos o nome de Jesus, que o Senhor está conosco e até aqui tem nos ajudado. Doce e amado Espírito Santo, nos entregamos no altar de Deus, nesse altar que tem resposta, nesse altar que sabemos que o Senhor responde. Por isso nos entregamos sem reservas, Pai. Eu oro, Senhor, colocando diante de Ti cada família que está ouvindo essa oração, cada pessoa que está entrando agora, Senhor, neste propósito, que o Senhor possa liberar do Teu poder e liberar do Teu favor. Nós cremos, Jesus, na Tua cura, nós cremos no Teu milagre, nós cremos na transformação, nós cremos na vitória, nós cremos na obra que foi feita por Jesus lá na cruz. Sim, nós cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Sim, a nossa fé está em Jesus. Meu Deus, toque com Teu poder agora na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. E nós chamamos essa doce presença para entrar aonde nós estamos. Doce presença de Deus, entra aqui aonde nós estamos. Enche esse lugar da Tua glória, enche da Tua presença. É o que nós pedimos a Ti, Pai. Também oramos pedindo uma proteção do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, uma proteção do Senhor sobre a nossa família, sobre o nosso cônjuge, sobre nós mesmos. Oramos para que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída. E em todas as coisas, Pai, nós pedimos a condução do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, doce e amado Espírito Santo, nos conduza. Doce e amado Espírito Santo, guia o nosso coração, guia os nossos projetos, nossos sonhos, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos pedindo ao Senhor um destravar, um liberar do Senhor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está com a sua garganta inflamada. Eu oro por uma cura total, crendo que Jesus Cristo cura, crendo que Jesus Cristo opera milagres. E oro, Senhor, para que o Senhor visite essa pessoa agora. Senhor, toque-a com Teu poder e toque-a com a Tua graça. Colocamos tudo nas Tuas mãos, Pai. O que for do Senhor que aconteça. E o que não for do Senhor, afasta de nós. Afasta do nosso caminho. Tira do nosso caminho. Nós queremos, Pai, viver a plena vontade de Deus. Queremos viver o desejo de Deus para a nossa vida. No nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toque-os com o Teu poder. Cada pessoa que está aqui nessa oração, toca com o Teu poder. Toca com a Tua graça. No nome de Jesus Cristo. E afasta, Pai. Afasta, Senhor, a opressão das trevas, a contrariedade, a perseguição, a inveja, a maldade. Pessoas, Pai, que queiram destruir, pessoas que queiram fazer o mal contra ela, contra a sua família. Meu Deus, afasta do caminho dela, afasta do caminho dele, em o nome de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, doce e amado Espírito Santo. Toque-os com a Tua graça. É o que nós pedimos a Ti, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Enquanto nós estávamos aqui começando essa oração, Deus me mostrou uma pessoa com a garganta muito inflamada ou um outro tipo de problema relacionado aqui ao pescoço. E eu quero declarar saúde sobre a vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa. O Senhor também me mostrou uma mulher chamada Antônia, que está sendo visitada por Deus agora e que foi muito decepcionada pelos homens, em especial por um homem. E o Senhor manda dizer para você, Antônia, que o Senhor sempre tem sido fiel contigo. Independente do que o homem fez, o Senhor tem sido fiel. Então não desista de adorá-lo, não desista de servi-lo, porque o Senhor honra os seus, em nome de Jesus. Amém? O Senhor honra os seus. Eu também quero falar com a Geórgia, que está aí me escutando,
E o Senhor manda dizer para você, Georgia, que você tem sido uma mulher sábia. Deus está te fortalecendo. E assim como José recebeu uma túnica de várias cores, você está recebendo algo que vai te distinguir. Algo que vai te distinguir, já tem te distinguido, na verdade, mas que ainda vai movimentar mais as coisas, no nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor está contigo. Eu também quero liberar uma palavra para o Pablo Henrique, que está aí me escutando. O Senhor está abrindo portas para você. Tem coisas que o Senhor tem te freado. Eu vi isso, o Senhor freado algumas coisas, mas é livramento. É cuidado do Senhor contigo, é cuidado do Senhor com a tua casa. E o Senhor está fazendo uma coisa nova aí na tua vida. O Senhor está mexendo com as coisas e oportunidades de fora estão surgindo para a tua vida e para o teu caminho, em nome de Jesus. E o Senhor me deu o Salmo 58 para entregar para você. Salmo 58 tem uma resposta de Deus ali para você, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar hoje uma palavra ao teu coração. Antes disso, eu quero declarar o Salmo 91. Hoje nós estaremos declarando os Salmos 91. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida, por gentileza, nesse vídeo. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. Então deixa aí a tua curtida, por gentileza. E no final da oração de hoje, eu tenho um recado importante para dar para você, tá bom? Então deixa aí a tua curtida nesse vídeo e se puder compartilhar com uma pessoa, que eu acredito que todos podem, faça isso. Mande essa oração nem que seja para uma pessoa. Deus vai falar com muita gente. Amém? Deus vai falar com muita gente. Eu creio nisso. Então compartilhe essa oração, nem que seja com uma pessoa. Mande aí para amigos, mande para parentes, mande para pessoas próximas, em nome de Jesus. Tem uma pessoa aí que está com infecção urinária. Deus está te tocando agora. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Eu oro pela tua cura total e completa, em nome de Jesus. Amém. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. A palavra que o Senhor me deu hoje é que nós temos que estar atentos aos sinais divinos, certo? Essa madrugada o Senhor me despertou, eram 4 da madrugada, eu acho. 4 da madrugada o Senhor me despertou, o Senhor me despertou para orar, certo? E creio que muitas vezes Deus nos dá sinais divinos para nós nos colocarmos diante dele e intercedermos, muitas vezes pedindo a proteção de Deus, muitas vezes orando em favor de alguém, certo? Porque foi isso que eu fiz. Deus me inquietou para fazer uma oração por uma outra pessoa, certo? E comecei a clamar ali, comecei a pedir a Deus a proteção. E isso são sinais de Deus. Quando Deus ele te desperta para interceder, é porque realmente há algo de Deus que você vai ter que cobrir aquilo. É como se você tivesse que apresentar aquilo diante de Deus.
certo? Inclusive, agora, a primeira coisa que eu vou fazer pela manhã, depois que eu terminar essa live aqui, é fazer uma ligação para essa pessoa com quem eu sonhei com ela e intercedi nessa madrugada pela vida dela. Então é muito importante você estar atento aos sinais divinos, ao que o Espírito Santo revela, ao que o Espírito Santo mostra. Você pode estar cansado, você pode estar em feriado, você pode estar em qualquer coisa. Se o Espírito Santo te desperta para algo, é melhor você dar ouvidos ao Espírito Santo. E essa palavra, atentos aos sinais divinos, a Bíblia nos diz em Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Deus sempre fala antes de agir. Em Amós 3:7 a Bíblia diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo. Deus não pega você de surpresa. Antes do movimento visível, há um sinal invisível. O problema não é que Deus fala. O problema é que muitos de nós não estão atentos ao que Deus está falando. Estamos muitas vezes, correndo para cá, correndo para lá, tentando fechar uma coisa aqui, tentando fechar outra coisa ali. E o Espírito Santo está querendo falar o que de fato é urgente, o que de fato precisa da nossa atenção. Se você ignorar os sinais, você vai chamar de ataque aquilo que era direção de Deus. Então, acredite que Deus, Ele fala, acredita que Deus, Ele tem todo o poder de nos direcionar, de nos guiar, de mostrar o caminho para nós, e nós temos que ter essa sensibilidade de quando Deus, Ele está falando, de quando Deus está ministrando algo no nosso coração. Alguns sinais exigem uma sensibilidade nas coisas espirituais. Nós não podemos simplesmente, virar para o lado e continuar dormindo ou ignorar o que Deus está falando. Muitas vezes vem uma inquietação no nosso coração para orar por alguém, para ligar para alguém, para fazer determinada coisa e nós não fazemos. Mas ali pode ter uma instrução de Deus para a nossa vida. Ali pode ter algo de Deus nos instruindo, mostrando, falando conosco. Em 1 Coríntios 2,14 a Bíblia diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E por que o homem não compreende? Porque eles são loucura, a Bíblia diz. Ou seja, não vai fazer lógica. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Tem coisas que Deus fala conosco, tem coisas que Deus nos dirige, que não vai fazer sentido. Agora, não é porque não faz sentido que eu não vou dobrar o meu coração e buscar entender o que Deus está querendo falar. Inclusive, há uma pessoa chamada Edivaldo que está aí me escutando. E Deus me falou algo sobre você, Edivaldo. E Deus me disse que você não pode se esconder daquilo que é propósito de Deus para a tua vida. E você tem que acreditar mais no que Deus tem para a tua vida reservado. Você precisa acreditar. Certo? Não adianta você fugir de algo que Deus tem para você. Deus está falando contigo. Nem todo mundo vai perceber o que você está percebendo. Alguns veem coincidência, outros veem como confusão. Mas Deus sussurra antes de gritar. Eu já tomei algumas decisões na minha vida que foram decisões que eu chamo de decisões preventivas. Por que foram chamadas de decisões preventivas? Porque o Espírito Santo me mostrou antes de todo mundo que estava ao meu redor. E Deus me deu direção para fazer certos movimentos. Deus me deu direção para mexer em determinadas coisas. E algumas coisas eu não queria, nem me meter. Mas eu sei que Deus, quando você é sensível à voz de Deus, e quando Deus dirige você, quando Deus guia você, é sempre por um propósito maior do que você está entendendo naquele momento. É muito maior. Então, Deus, ele fala conosco, Ele nos dá sinais. E nós temos que compreender quando esses sinais estão dizendo para nós, não compra. Quando os sinais de Deus estão dizendo para a gente, não faz. Mas quando estamos cegados por uma vontade humana, por um desejo humano, seja de crescer, seja de prosperar,
um desejo humano de ter as coisas ou de fazer determinadas coisas, acabamos sendo guiados não pela voz de Deus, mas pelo impulso. Mesmo Deus nos alertando, mesmo Deus dizendo, ei, para aí, vai orar, vai buscar entendimento. Você sabe que uma das coisas que mais me preocupam é quando Deus me inquieta antes de uma coisa. Isso é uma das coisas que mais me preocupam. Por quê? Porque quando Deus te inquieta antes de você fazer uma coisa, antes de você fazer um negócio, ou antes de você tomar uma grande decisão, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali que você tem que compreender. Tem um sinal divino ali que está martelando e que você não pode ignorar. Você não pode simplesmente dizer assim, isso deve ser coisa da minha cabeça. Não. Cabe a nós perscrutar, buscar a direção de Deus, ir até Deus e dizer, Senhor, torna claro aquilo que eu não estou vendo. Torna claro aquilo que eu não estou vendo. Torna claro aquilo que eu preciso ver na minha vida. Agora, falando também sobre essa questão de atentos aos sinais divinos, o desconforto também é um sinal. O desconforto também é um sinal. A Bíblia diz em Hebreus 3,19, e não entraram no descanso por causa da incredulidade. Às vezes o incômodo que você sente não é problema. É Deus movimentando coisas que o prazo delas encerrou. E a gente não entende isso. Ou seja, às vezes são portas se fechando, são pessoas se afastando, é uma paz sendo retirada porque Deus quer que você ore um pouco mais sobre determinada coisa. E isso não é perda, isso é direcionamento divino. Nem tudo que dói é ataque. Às vezes é Deus te colocando na posição certa. Às vezes é Deus mexendo com você, é Deus querendo alinhar o teu coração. Essa palavra alinhamento tem falado muito ao meu coração, porque enquanto algumas coisas não irem para o lugar, enquanto algumas coisas não se alinharem, não se definirem, você vai estar gastando energia em coisas que não é a direção de Deus para a tua vida. Então é muito importante as coisas se alinhar, as coisas irem para o lugar, certas decisões serem tomadas, certo? Deus tem falado muito comigo sobre isso. A paz também é um dos maiores sinais de Deus. Em Filipenses 4,7 a Bíblia diz assim, e a paz de Deus guarde os vossos corações. Deus pode te levar para lugares difíceis, mas nunca vai tirar a paz quando você está no centro da vontade dele. Então, você pode estar sendo atacado, você pode estar enfrentando grandes perigos, você pode estar enfrentando uma luta feia, mas a paz está ali com você. Isso é sinal de que você está numa direção de Deus. Isso é sinal de que tem algo que Deus está fazendo, Deus está falando ao teu coração, certo? E Deus disse assim para mim, diga para o Carlos Henrique, o Senhor está te posicionando, Carlos Henrique. O Senhor está te posicionando há um tempo, de renovo, há um tempo de renovo, há um tempo de que Deus está colocando coisas no teu caminho para que você mude direções que Ele está te dando, posicionamentos, certas mudanças significativas na tua vida profissional. Você tem pensado muito sobre isso, mas você olha para a sua idade e você pensa assim, eu acho que não é hora para isso. E o Senhor manda dizer para você que o chamado dele é muito específico para você. E você tem que acreditar no que Deus está colocando aí no seu coração. Amém? Pega aí essa palavra, porque é uma palavra profética para você. Bem, eu quero orar por cada um de vocês, certo? Eu tenho entendido de Deus, que é uma direção de Deus, o que eu vou falar para vocês agora. Todo final de semana eu vou entrar num propósito específico para algo, certo? E nesse final de semana, amanhã, começando amanhã às 6 horas da manhã, o Senhor me dirigiu a fazer um propósito nas orações das 6 e das 18. Nós vamos continuar aqui, porque estamos ainda no propósito do Altar Tem Resposta, mas nós vamos buscar uma resposta específica nesse final de semana, tá? Nessas 4 orações que vamos ter no final de semana.
das 6 da manhã e das 18 horas. Nós vamos buscar alinhamento na nossa vida. E sabe o que isso vai fazer? Vai fazer com que coisas que você precisa de resposta, como talvez você está buscando uma direção específica e você não tem essa direção, Deus vai te dar. Então nós vamos nesse final de semana buscar alinhamento de Deus na nossa vida. E o que não for para nós, simplesmente Deus vai tirar do nosso caminho ou Deus vai tirar do nosso coração, certo? Mas nós teremos essa posição nesse final de semana. Então eu quero convidar você que está buscando alinhamento, você que está buscando tomar certas decisões na sua vida, a estar comigo nesse final de semana, orando aqui às 6 da manhã às 18 horas. A minha palavra alinhamento, ela tem falado comigo já em diversos momentos da minha vida. Mas nesse final de semana é essa resposta que eu vou buscar de Deus, certo? O alinhamento, porque tem certas bênçãos de Deus que só são liberadas quando há alinhamento, Então eu estou buscando no altar respostas. Eu quero convidar você nesse final de semana estar junto comigo, certo? Você que está buscando uma decisão certa, você que está buscando, um caminho certo para ti, para tua casa, eu convido você, nesse sábado e domingo, você está comigo ao vivo nas orações, às 6 da manhã e às 18 horas. Você vai fazer um mega esforço. Escute, você vai fazer um mega esforço para estar ao vivo comigo, às 6 da manhã e às 18 horas, nesse final de semana. Amém? Então, quem está em busca de alinhamento espiritual e quer fazer um esforço a mais para buscar esse alinhamento na sua vida, é como se fosse um propósito com Deus, um voto com Deus, certo? É algo muito forte. Então, quem quer participar, escreve aqui nos comentários a palavra alinhamento espiritual. Amém? E se prepare para estar comigo amanhã ao vivo, às 6 e 7 da manhã. Amém? Se prepare para estar ao vivo, em nome de Jesus. Quero agradecer aqui quem é membro do canal, agradecer aqueles que são nossos alunos na Academia Kingdom Global, porque também estão apoiando o nosso canal. E você que usa o Superchat, também gratidão pela vida de vocês, ok? Nesse sábado, amanhã, eu estarei ministrando aqui em Florianópolis, na Get Church. É um evento deles, eu sou um convidado, ok? E vou servi-los com o maior amor. E no domingo pela manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Há uma pessoa que está com alergia, até embaixo das axilas, assim, sabe? Nos punhos, muita alergia. Seja você quem for, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para a Gláucia. Gláucia, não se desespere, porque até aqui o Senhor tem cuidado de ti. E essas portas de oportunidade que você tem pedido, o Senhor está abrindo para você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar agora por vocês, em nome de Jesus. E se você puder, quando acabar essa oração, mandar para uma pessoa, mande para uma. Se puder mandar para mais, mande para mais. Mas, uma pessoa, todos podem mandar essa oração aqui. Para uma, todos podem mandar. Amém? Eu quero liberar uma palavra. Me veio uma pessoa na minha cabeça agora. O Senhor me disse assim: Miriam, eu estou fazendo algo na tua vida que vai marcar gerações. O Senhor me deu essa palavra, que vai fazer algo na tua vida que vai marcar gerações, certo? Então creia aí nessa palavra, porque algo muito grande aí vai acontecer e você vai ser testemunha disso, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, gratidão, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que a tua fidelidade tem estado conosco. Sim, Jesus, o Senhor morreu na cruz, mas ressuscitou. Estás vivo. Sim, Jesus, tu estás vivo, tu ressuscitaste. Nós cremos nisso. Por isso, Pai, nós oramos agora, nos entregando totalmente na tua presença. Cada pessoa que está aqui, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Nos rendemos a Ti e queremos viver a plena vontade de Deus na nossa vida. Eu oro, Senhor, por toda mulher que não consegue engravidar.
Eu peço essa resposta do altar sobre ela. Eu oro também por toda pessoa que está passando por algum tratamento de saúde e peço uma resposta de cura, uma resposta de saúde, uma resposta de restauração no corpo físico dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Oramos também por essa pessoa, Pai, que está sendo perseguida, essa pessoa que está sendo oprimida, invejada, obras de maldade contra ela. Senhor, eu peço do altar uma resposta de proteção, uma resposta de livramento, uma resposta de bênção sobre ela, que o Senhor a abençoe mais e mais, que ela possa ser abençoada 100 vezes mais. No nome de Jesus Cristo, que a alegria do Senhor a fortaleça. Senhor, essa pessoa que está depressiva, que está triste, que não tem forças para levantar, não tem forças para continuar, eu peço uma resposta do altar sobre a vida dessa pessoa. A resposta que eu peço é que o Senhor renove as forças dela, como renova as forças da águia, que o Senhor renove o ânimo dela, que o Senhor dê a ela uma unção especial, a mesma unção, Senhor, a mesma unção que o Senhor deu para Elias, aquela unção que o fortaleceu, Pai, diante das ameaças de Jezabel. Senhor, libera a unção fortalecedora aqui, para cada pessoa que está orando e está crendo que o Senhor Deus está operando, que o altar está dando respostas no nome de Jesus. Eu apresento, Pai, o pedido de oração de cada mãe, de cada pai, de cada marido, de cada esposa, de cada empreendedor, Pai, que está aqui pedindo respostas a Jesus Cristo e que crê que a entrega no altar está dando resposta a Ele, está dando respostas em o nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do Teu poder sobre a vida de cada um dos Teus filhos e traga respostas para cada um deles. Essa pessoa, Pai, que está em meio a muitas confusões, essa pessoa, Pai, que tem sido muito atacada, que o inimigo tem se lançado contra ela para que ela desista. Essa pessoa, Pai, que dentro da casa dela estão todos nervosos, muitas brigas. Senhor, que a paz de Deus entre agora nesse lugar, que a paz de Deus entre nessa casa e que vitória seja liberada sobre essa família. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, certo? Agora, 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui com vocês, 9 da manhã. Inclusive, vou responder perguntas ao vivo, tá? E às 18 horas, a nossa oração da noite. Compartilhe agora com pelo menos uma pessoa. Você pode, cada um pode aqui, compartilhar com pelo menos uma pessoa. Eu acredito que você vai conseguir. Que Deus te abençoe e ore por nós. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos o nome de Jesus Cristo, que no altar de Deus nos entregamos, nos rendemos a Jesus, nos rendemos totalmente ao Deus da nossa vida. A nossa vida pertence a Jesus, nossa família pertence a Jesus e temos aliança de exclusividade com Jesus Cristo, com Sua palavra. Nos entregamos a Ele, nos rendemos a Ele sem reservas. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa, nosso coração pertence a Ele. Ele é o dono dos nossos dias. Ele é o Senhor. E nós queremos, Pai, nos render à Tua voz. Queremos ouvir as Tuas direções e queremos seguir pelo Teu caminho, porque entendemos, ó Deus, que o Senhor fala. Entendemos que o Senhor revela, entendemos que o Senhor mostra, entendemos que o Senhor é quem dirige os nossos passos e quem guia a nossa vida. Está tudo nas Tuas mãos, ó Deus. Colocamos tudo nas Tuas mãos, nos rendemos totalmente a Ti, nos rendemos a Ti. Por isso, Pai, nós Te pedimos resposta na nossa vida, resposta na nossa família. Eu oro, Senhor, por toda pessoa, Pai, que está com negócios pendentes, está orando para que vendas aconteçam, para que negócios aconteçam, para que processos finalizem. Oramos por um milagre, oramos por uma intervenção, pedimos resposta. Também oramos, Pai, pedindo justiça contra toda injustiça, contra toda maldade praticada contra nós, contra a nossa família, de coisas que temos ciência e de coisas que não temos ciência. Colocamos diante de Ti
E pedimos, Pai, o teu agir, pedimos a tua resposta e pedimos o teu favor no nome de Jesus. Nos cubra, Jesus, com teu precioso sangue e nos proteja da inveja, nos proteja da maldade, nos proteja das contrariedades que existem aqui nesse mundo. Que toda oposição espiritual, Pai, caia por terra. No poderoso nome de Jesus, nós declaramos por terra todo tipo de oposição do inimigo, tudo aquilo que vem, Senhor, para nos afrontar, tudo aquilo que vem para ser laço, tudo aquilo, Senhor, que vem para ser obstáculo. Senhor, desfaça os obstáculos no nosso caminho agora e no caminho da nossa casa, no caminho do nosso propósito, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu cancelo agora toda palavra maldita, toda palavra de inveja, toda palavra de comparação que foi declarada contra a vida dessa pessoa, toda fofoca, toda mentira, toda invencionice. Nós declaramos por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que teus filhos estejam cada vez mais próximos de ti. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa que está aqui possa desfrutar da presença do Senhor, possa ser cheia da presença do Senhor, possa ser cheia do favor de Deus. Eu oro para que cada pessoa que está aqui seja fortalecida pelo poder de Deus. Eu oro para que você prospere mais. Eu oro para que haja um avivamento na tua casa. Eu oro para que todos da tua casa conheçam a Jesus. Eu oro para que a alegria do Senhor esteja na tua vida. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu oro para que toda mulher que não consegue engravidar, que receba um milagre de Deus, ela, o seu marido, sejam tocados pelo poder de Deus, que esse milagre venha para os braços dela. Eu oro para que essa empresa se recupere. Eu oro, Senhor, para que saia do caminho toda obra de miséria, toda obra de contrariedade, de fechar portas, e declaro que as portas se abram cada vez mais para essa pessoa, que o Senhor derrame graça sobre ela, que o Senhor derrame favor sobre ela, no nome de Jesus Cristo. E a minha oração também, Senhor, é para que toda depressão, Senhor, toda depressão renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda alma aflita, toda mente que está com pensamento acelerado, Senhor, toda pessoa, Pai, que está enfrentando um burnout, Senhor, eu oro para que o Senhor fortaleça a pessoa. Eu oro para que a tua boa mão esteja sobre essa pessoa. Eu oro para que a vida de Deus toque nessa pessoa e mude a realidade dela, mude o que ela está sentindo. Essa pessoa, Pai, que sempre foi ativa na vida, essa pessoa que sempre, Senhor, esteve envolvida, Pai, na vida, sempre esteve envolvida na vida, fazendo muitas coisas, mas que hoje, Pai, hoje está travada, hoje não consegue fazer as coisas. Senhor, eu te peço, levanta. Levanta os caídos, levanta os desanimados, levanta aqueles que estão prostrados, levanta aqueles que estão cansados, levanta aqueles, Pai, que estão decepcionados. A minha oração é para que o poder de Deus toque essas pessoas agora, levantando a vida delas, colocando elas de pé em o nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça. Derrama da tua graça, derrama da tua graça. Senhor, tu és o bom pastor. Tu és o bom pastor e nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti. Amém e amém. O Senhor me mostrou uma pessoa, dona de padaria, que está aí me ouvindo. Deus está te fortalecendo. E Deus não te chamou para desistir. Essa padaria foi um projeto que Deus entregou para vocês. Então não desistam. Não desista, ou seja, você quem for que tem uma padaria aí, Deus manda dizer para você, não desista. Não desista porque foi Deus que deu. Você só precisa se organizar, você só precisa que alguém te ajude a colocar as coisas em ordem aí. Mas não duvide que esse negócio aí foi Deus que te deu. Esse negócio aí foi Deus que te deu. Amém? O Senhor também está me dando uma palavra para uma mulher chamada Priscila. E o Senhor me disse assim, Priscila, você tem sido atacada de vários lados. Muita oposição, muita pressão em cima de você. Mas há um favor de Deus imenso sobre a tua vida. O Pai te ama, tem projeto com a tua vida, com a tua casa. Então não desanima, porque há coisas que estão preparadas em teu futuro, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para a Eliana, que está aí me ouvindo, e que tem sido, sabe, muitas vezes tão criticada por se manter firme, tão criticada, sabe, por muitas vezes ver certas coisas e se manter firme, e Deus manda dizer para você que Ele está contigo, Ele conhece teu coração, e o fato
o fato de você dizer para as pessoas que você serve a Deus e não aos homens, saiba que há uma graça, há um favor que Deus já derramou sobre a tua vida e Ele vai te honrar. Até na presença dessas pessoas aí que muitas vezes dizem para você desistir. Não desiste, porque o Senhor está contigo e o Senhor se agrada do que você tem feito. O Senhor se agrada da tua entrega, o Senhor se agrada da tua fidelidade. Às vezes você está cansado, às vezes você está se arrastando, mas você vai lá e você cumpre o que você tem que cumprir, porque você foi levantada por Deus. O Senhor também me deu uma palavra, e uma palavra para dizer para um homem médico que está aí me ouvindo, e o Senhor manda dizer para você: não temas, não temas. Não temas, porque tudo isso que você tem enfrentado, processo que você tem enfrentado, gente que combinou uma coisa com você e não tratou, tudo isso que você tem enfrentado é porque logo, logo essa temporada aí ruim vai passar e vai se apresentar aquilo que Deus tem preparado como promessa para a tua vida. Então não temas, só continue, porque o Senhor está te fortalecendo nesse momento, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que faz aniversário dia 19 de fevereiro, que está aqui me ouvindo nesse momento. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. E a palavra que eu libero sobre a tua vida é: o Senhor tem tornado você forte diante de várias oposições. O Senhor tem te tornado forte. E sabe, você deu as costas para aquilo que é negativo, para aquilo que é ruim. E você tem se mantido firme, mesmo com dor, você está focado e o Senhor vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? O Senhor vai te honrar. Você que faz aniversário dia 19 de fevereiro. Amém? É uma alegria estar aqui com vocês hoje, certo? Eu quero declarar o Salmo 87 hoje sobre a tua vida. Nós estamos orando e declarando que o altar tem resposta. Escreve aqui nos comentários: o altar tem resposta para mim. Escreve aí: o altar tem resposta para mim. Amém? Glória a Deus. Eu sei, o altar tem resposta e hoje nós vamos orar por isso. Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like. E se você puder, compartilhe, nem que seja com uma pessoa. Você pode, né? Para uma pessoa. Compartilhe, nem que seja para uma pessoa. E se puder compartilhar com mais, compartilha com mais. Mas, sabe, uma pessoa, todos podem compartilhar aqui. Todos podem. Então faça isso, porque você está prestes a ser abençoado. Amém? O Salmos 87 diz assim: o seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia, aqueles que me conhecem. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este homem nasceu ali. E de Sião se dirá: este e aquele homem nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Assim os cantores como os tocadores de instrumentos estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti. Você pode declarar isso? Senhor, todas as minhas fontes estão em ti? Glória a Deus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você. Tem um texto que eu amo muito, que é o texto de Isaías 55, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Eu acredito muito que nós temos que olhar a vida sob a perspectiva de Deus. É que nem quando Samuel chegou para ungir Davi como rei, e a Bíblia diz que ele olhou primeiro para o irmão de Davi, e ele pensou: esse é o rei, e o Senhor disse: não, eu não vejo como o homem vê. Ou seja, nós temos que começar a olhar as coisas pela perspectiva de Deus. Tem muita gente que olha para uma pessoa sob a perspectiva do homem, ou sob a perspectiva de um terceiro, e não sob a perspectiva de Deus. Você sabe que algo aconteceu comigo esses dias, e assim foi muito impactante para mim, sabe? Eu tinha ouvido falar tão mal de uma pessoa, e às vezes a gente pega na internet, né, aqueles haters que ficam falando mal das pessoas, que ficam criticando, difamando as pessoas. E eu tinha uma visão assim um pouco distorcida de uma determinada pessoa. E quando me aproximei dessa pessoa para conversar, quando me aproximei dessa pessoa para
sabe? Deus preparou ali um momento onde eu tive a oportunidade de conhecer aquela pessoa. E eu senti um amor de Jesus tão grande por essa pessoa. Sabe, eu entendo que todo mundo falha, eu entendo que todo mundo erra, eu entendo que as pessoas elas acabam cometendo erros, mas eu entendo também que existe misericórdia de Deus. Eu entendo que às vezes as qualidades da pessoa superem muito os defeitos dela, superem muito, ainda mais quando a pessoa se arrepende, quando ela se alinha com Deus, certo? Às vezes você erra e o homem não consegue esquecer. Você erra e o homem não consegue esquecer. Mas nós não vivemos pela aprovação dos homens, nós vivemos pela aprovação de Deus. E então, sabe, enquanto eu estava ali conversando com aquela pessoa, eu senti um amor tão grande de Deus por aquela pessoa, uma simplicidade, sabe? E eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de ter pensado aquilo daquela pessoa. Às vezes, nós estamos olhando para uma pessoa pela ótica dos outros. Às vezes você, sabe, às vezes você enfrenta, às vezes, acusações, pessoas falam mal de você e você pensa assim, puxa, essa pessoa, né? Essa pessoa aí, ela é ruim, porque o outro me disse que ela é ruim. Mas às vezes você vê que ela é ruim, ou você pensa que ela é ruim pela ótica do outro. Você não sabe o que aconteceu de fato. Você não sabe o que está no coração daquela pessoa. Então, nós sabemos que as pessoas erram, todos nós erramos. No entanto, nós temos que ter a misericórdia, olhar com os olhos de Jesus a vida de uma pessoa. Porque, às vezes, você pode estar falando de uma pessoa de forma injusta. Você pode estar atacando uma pessoa de forma injusta. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu para que aquela pessoa ali fosse tão atacada, né, nas redes sociais, na mídia. E quando você se aproxima daquela pessoa, você pensa, puxa, mas é outra pessoa. Me pintaram um quadro dessa pessoa, um quadro horrível, que é um demônio, aí me aproximei e eu vi que é uma coisa completamente diferente. Você entende o que eu estou falando? Nós temos que olhar as coisas pela perspectiva de Deus. Até quando alguém erra com você, você tem que olhar pela perspectiva de Deus. Porque às vezes a pessoa errou contra você porque ela é falha, porque ela é humana, porque, sabe, ela cometeu um erro e às vezes a gente quer, de alguma maneira, crucificar aquela pessoa. Mas a gente tem que entender que às vezes ela não estava num bom dia, às vezes ela estava pressionada por muitas coisas, às vezes ela está com 1000 problemas na cabeça, ela teve uma reação errada. Pronto, entende? Os erros acontecem, as falhas acontecem, ninguém é perfeito. Você lembra daquela passagem quando uma mulher foi pega em adultério? Uma mulher foi pega em adultério e daí ela foi trazida publicamente. Os religiosos estavam com pedra para atirar pedra nela e chegou Jesus aí nesse cenário. E Jesus começou a escrever com o dedo em terra. Enquanto ele escrevia com o dedo em terra, ele perguntou para aqueles homens ali que estavam prontos para atirar pedra, ele perguntou assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, nem Jesus atirou pedra e aqueles homens ali, eles entenderam que eles tinham pecado. Então, eles não tinham por que estar atacando outra pessoa. Gente, às vezes nós estamos atacando uma pessoa, ou estamos falando mal, ou vamos na onda, né, de quem está falando e atacando os outros, e às vezes a gente não sabe, né? A gente não olha para a gente. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Por que tu repara no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? O que Jesus estava dizendo sobre isso? Jesus estava dizendo o seguinte, você tem que olhar para as pessoas sob a minha perspectiva. As pessoas são falhas, mas eu preciso aprender a amá-las. Eu tenho que aprender a entendê-las, a olhar para elas sob a perspectiva de Deus. Olhar para elas sob a perspectiva de Deus. Por exemplo, se seu filho erra contra você, né? Você perdoa ele. Você perdoa ele e você não fica julgando ele a vida inteira por um erro que ele cometeu, porque é seu filho. Bem, se nós começarmos a olhar para as pessoas como nossos irmãos, como nossas irmãs, entender que as pessoas falham, entender que as pessoas erram, nós vamos ter outra perspectiva de Deus sobre a vida daquela pessoa.
Então, sabe, buscar a perspectiva de Deus sobre tudo na nossa vida vai nos ajudar a caminhar com mais compaixão, com mais segurança, com mais tranquilidade, sem julgamentos, acreditando no amor de Deus, acreditando na misericórdia de Deus. E quando você se une, olha só, quando você se une a gente que critica os outros, quando você se une a gente que fala mal dos outros, você se torna igual a eles. Você se torna igual, por quê? Porque você não está sendo alguém como Jesus, que pratica o amor, né? Que exerce a misericórdia, que exerce o perdão, que está olhando para dentro de si e está dizendo: eu também erro, então eu não vou atacar. Eu também erro, então eu não vou entrar nessa onda falando mal, atacando essa pessoa, porque eu não sei os motivos dela, não sei o que motivou ela a viver o que ela está vivendo, então eu não vou julgá-la. Eu não vou apontar o dedo para ela, eu não vou me unir, sabe, aos acusadores dela. Não, eu vou ficar na minha, eu vou orar por ela e eu não vou entrar nessa. Porque é esse o espírito que nós precisamos ter. Agora, nem tudo que parece ruim também é derrota. Isso também é a perspectiva de Deus. Em Romanos 8:28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. A perspectiva humana vê dor, a perspectiva de Deus vê propósito. Então, Deus nunca desperdiça um sofrimento. Deus, ele vê as coisas diferentes. Então, o que parece o fim é, na verdade, Deus, muitas vezes, reposicionando você. Então, a gente pode ficar a vida inteira lamentando por algo que não deu certo, por algo que, sabe, estragou nas nossas mãos. De repente, você quebrou na empresa, ou de repente, sabe, você fez uma coisa que não devia no seu trabalho, perdeu o seu emprego, e você fica assim a vida inteira se lamentando por aquilo. Mas Deus nos reposiciona. Às vezes Deus permite com que certas coisas aconteçam aqui para nos levar para cá. Ou seja, não tem por que eu reclamar da vida. Não tem por que, sabe, eu ficar a vida inteira me martirizando porque não deu certo, porque quebrei na empresa. Não, eu tenho que aprender a levantar a cabeça e entender. Deus está me reposicionando para uma coisa nova. Então, eu tenho que olhar a minha vida sobre uma perspectiva de Deus. Porque, sabe, é que nem aquela pessoa que está sempre lamentando a oportunidade que perdeu. Puxa, eu perdi uma oportunidade. Puxa, mas não deveria ter acontecido o que aconteceu. Mas, às vezes, deveria. Às vezes, o que aconteceu deveria acontecer. Porque Deus tem um outro plano para você. Deus tem um outro plano, sabe, para aquele lugar, para aquela empresa, ou seja lá o que for na vida. Você tem que entender, os planos de Deus são perfeitos. São perfeitos. Então a gente tem que parar de olhar para as coisas que acontecem na nossa vida, só com a perspectiva humana. A gente tem que olhar sob a perspectiva de Deus. Não, se Deus permitiu isso, Deus sabe o que fez. Então, sabe, eu não vou ficar me martirizando, eu não vou ficar lutando na minha cabeça com coisas que foi Deus que fez, foi Deus que mexeu na minha vida. Outra coisa, Deus vê o processo, Ele não vê o momento. O momento pode ser dolorido, é que nem quando José foi vendido pelos irmãos. O momento não foi legal para ele, só que Deus via o processo. Deus viu o processo. Para a gente que começa a ler a Bíblia ali, e começa a ver em Gênesis toda a maldade dos irmãos de José, a gente vê o momento que José foi vendido, o momento que José foi injustiçado, o momento que os irmãos o rejeitaram, o momento que os irmãos tiraram a túnica dele, tudo aquilo que aconteceu, a gente vê o momento, Deus vê o processo. Em 1 Samuel 16:7, repito aquele versículo, que o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê como vê o homem. Você olha o agora, mas Deus está olhando o destino. Por isso que você não pode julgar a vida de uma pessoa por um capítulo. Deus já leu o livro inteiro. Então, você olha para uma pessoa e você diz assim, sabe, esse não tem mais chance, esse não tem mais como dar certo. Bem, o que você está vendo é um capítulo da vida daquela pessoa, porque logo, no segundo capítulo, ela vai se levantar. No segundo capítulo, ela vai ter uma experiência com Deus. No segundo capítulo da vida daquela pessoa, ela vai começar, sabe, a fazer uma coisa nova, ela vai prosperar naquilo que ela
que ela irá fazer, ela irá se casar com uma pessoa certa, ela irá ter filhos. No terceiro capítulo, Deus vai usar aquela pessoa, sabe, de uma maneira poderosa, aquela pessoa que ninguém dava nada por ela, ninguém, sabe, acreditava nela. Deus começa a levantar ela, Deus começa a fazer uma coisa nova na vida dela, uma coisa extraordinária. Por quê? Porque você vê o momento, Deus vê o processo. A gente vê o primeiro capítulo, Deus já leu o livro inteiro. Glória a Deus por essa palavra. Então eu quero dizer uma coisa, teu marido não está perdido, teu filho não está perdido, tua empresa não está perdida, certo? Você está vivendo um momento, mas se você confiar em Deus, Deus vai completar a obra. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra a terminará. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai terminar a obra aí na tua vida e a obra vai ser completa, vai ser plena em nome de Jesus Cristo. Você crê? Escreve aqui nos comentários, escreve assim: Deus já leu o livro inteiro. Amém? Então isso tudo é perspectiva. Tudo é olhar a vida de outra forma. É olhar as coisas de outra maneira. É isso que Deus está dizendo para você. Eu quero, filho, que você olhe para a sua vida de outra maneira. É o que Deus está dizendo para você. Olha de outra maneira, veja de outra maneira, certo? Veja de outra maneira. Deus sabe, Deus já leu o livro inteiro. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Eu quero agora orar por você. Eu quero orar, quero te apresentar diante de Deus. Quero falar rapidamente, esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus. Ele é um devocional, olha só. Aqui tem um versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo, tá? E se você adquirir mais de um desse livro aqui para dar de presente, para evangelizar as pessoas, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br, ok? Também quero agradecer a quem usa o Superchat aqui, que é apoiando o nosso canal, você que também é membro do canal, você que é aluno da academia aqui no Global, certo? Inclusive, semana que vem vamos encerrar um módulo lá na academia. Esse sábado eu vou estar ministrando em Florianópolis, um evento, na Get Church. E no domingo, às 9 da manhã, eu estarei aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, na igreja que eu congrego. Ok? Muito bem, eu quero orar por você, quero te apresentar diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Sei que Deus está fazendo uma coisa grande, sei que Deus está fazendo uma coisa muito grande aqui. Também, eu não sei se você escutou a oração da noite de ontem, mas eu disse para os meus parceiros que eu estarei na Band até o final de abril, certo? Não irei renovar com a Band, irei ficar só na Rede TV. Estou na Rede TV todo sábado às 10 da manhã e não irei renovar com a Band, certo? São valores bem altos e assim, eu já estou aí há quase 3 anos na TV Bandeirantes e às vezes é bem pesado, né? Financeiramente falando, é um grande esforço que a gente faz, porque eu não recebo salário da igreja, não tenho oferta da igreja, dízimo da igreja, nada disso. Eu tenho parceiros que me ajudam na TV, né? Mas eu agradeci eles ontem, inclusive por mensagem, né? Porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, temos levado a palavra a muitas pessoas, mas eu vou permanecer só na Rede TV, a partir já do final de abril, certo? Final de abril, ok? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a tua casa. E se você me perguntar assim, você tem o desejo de continuar na TV? Talvez sim, mas teria que ser um pouco diferente, né? Porque os valores são altos. Toda vez que eu tenho que renovar a TV, é um valor muito alto que a gente paga, muito alto, né? Então, eu decidi ficar só na Rede TV todos os sábados às 10 da manhã, que é um valor um pouco menor e que esse é um valor assim que a gente consegue pagar de forma mais tranquila, ok? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós colocamos no altar do Senhor a nossa vida e a nossa família. Que o Senhor possa tocar na vida de cada pessoa que está orando agora junto com a gente. E nós cremos que no altar de Deus tem resposta. Então não iremos parar de clamar, não iremos parar de orar. Nós reclamamos, Pai, as bênçãos do Salmos 87 sobre a nossa vida, declarando que todas as nossas fontes estão em Ti. Ou seja, Deus, nós confiamos em Ti. Tu és a fonte da nossa vida. Todas as nossas fontes estão em Ti. Tu és o Deus da nossa casa.
Tu és o Deus da empresa, dos negócios, dos projetos, dos sonhos, dos filhos, do casamento. Tu és o Deus que é fonte. Por isso, Pai, derrama da Tua graça sobre nós. Eu oro por todo aquele que chegou doente aqui nessa oração, para que seja curado agora, para que o poder de Jesus Cristo restaure essa pessoa completamente, restaure sua saúde, restaure suas forças, restaure seu ânimo. A minha oração, Pai, é para que essa pessoa venha viver o extraordinário de Deus na vida dela. Livra ela do mal, livra ela da maldade, livra ela da inveja. Senhor, e essa pessoa, Pai, que tem cometido erros, mas que se arrependeu, que está diante de Deus pedindo perdão, pedindo misericórdia, eu quero declarar em nome de Jesus que no altar de Deus tem o perdão para você. No altar de Deus, Deus te levanta. No altar de Deus, Ele renova as tuas forças. No altar de Deus, tem um novo tempo para a tua vida, tem uma nova história para a tua vida. Esse momento que você viveu não te define. Deus já leu o livro inteiro e no livro de Deus, você já foi feito para vencer, você já foi feito para conquistar, você já foi feito para vencer esses obstáculos, para vencer essa crise financeira, para vencer essa doença, para vencer esse problema de ataque, de perseguição contra a tua vida. Eu quero declarar: maior é Deus batalhando por você, maior é Deus que te dará a vitória em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que o dia de hoje será um dia de bênção para nós, um dia de provisão, um dia de milagres, um dia de vivermos o extraordinário de Deus em nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça e derrama do teu favor sobre a vida de cada pessoa. É o que eu peço a ti, Jesus. Eu peço a ti em teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa oração, compartilha com pelo menos uma pessoa. E se puder compartilhar com mais, compartilha com mais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, que haverá um grande mover de Deus aí na tua casa, na tua família e nos teus negócios. Colocamos no altar de Deus a nossa vida, nossos filhos, nosso casamento, o nosso amanhã. E cremos, Jesus, que tudo aquilo que é entregue no altar tem resposta. Por isso, ó Deus, nós te pedimos resposta do alto. Cremos, Jesus, na tua ação sobrenatural. Eu oro agora por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que receba o toque curador de Jesus Cristo. Jesus cura, Jesus liberta. Nós cremos nisso e oramos agora para que toda pessoa que chegou doente aqui nessa oração seja tocada pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Senhor, o Senhor já me deu a oportunidade de ver muita gente curada, muita gente liberta, muita gente, Senhor, sendo tocada pelo teu poder. Por isso, Pai, eu te peço que cada pessoa que está aqui, Senhor, coloque a fé em Jesus, coloque a fé naquele que pode todas as coisas, coloque a fé naquele que não há impossíveis para ele. Sim, é no nome de Jesus Cristo que eu oro agora pela restauração do teu corpo, pela restauração do teu sangue, pela restauração dos órgãos, pela restauração das tuas pernas. Eu oro em nome de Jesus para que todo câncer, toda alergia, toda dor no corpo, todo tipo de enfermidade renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora que todo ataque do inferno também ao teu corpo físico, à tua casa, aos teus negócios, à tua família, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que seja interrompido agora todo tipo de ação maligna contra ti, todo tipo de obra de inveja, de maldade, de contrariedade, tudo aquilo que está resistindo com que negócios aconteçam, tudo aquilo que está resistindo no mundo espiritual, com que respostas cheguem, com que coisas sejam liberadas, destravadas, que se rompam em nome de Jesus Cristo. Oramos agora para que toda ação contrária saia do teu caminho, saia do caminho da tua casa, saia do caminho da tua família, no nome de Jesus Cristo. Oramos agora também para que o Senhor Deus visite
visite a tua casa, visite o teu lar e que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Que haja salvação nessa casa. Oramos que todos têm promessa. Há promessa na vida desse marido, há promessas na vida desses filhos, há promessa na vida dessas pessoas que moram com você. No nome de Jesus eu declaro que a tua casa é alvo do poder de Deus, é alvo de salvação, de transformação, de um operar de Deus, de um trabalhar do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Senhor, arranca a angústia, arranca a ansiedade, arranca a depressão, arranca, Senhor, aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos negativos. Arranca, Pai, todo o peso espiritual que essa pessoa está sentindo, toda a opressão, tudo aquilo que oprime, Senhor. Que saia agora no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos e filhas. E nós oramos, Pai, pedindo o favor de Deus sobre nós no dia de hoje. Nos dê força, Pai. Nos dê a força necessária para rompermos. Nos dê, Senhor, a graça para avançarmos. No nome de Jesus Cristo, oramos e declaramos, Pai, que a tua graça está à nossa frente, o teu favor está à nossa frente, que todo tipo de obra do mal, que todo tipo de maldade dos homens, que todo tipo, Senhor, de ação contrária seja agora desfeita e que a justiça de Deus esteja na nossa casa, a justiça de Deus esteja na nossa vida. Meu Deus, a tua palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós pedimos esse nível de proteção, nós pedimos esse nível de livramento, porque cremos na tua presença, Senhor, na nossa vida. Sim, Jesus, sê bem-vindo aqui aonde nós estamos, sê bem-vindo na nossa vida. Cuide, Senhor, do nosso caminho, do caminho dos nossos filhos, e nós declaramos, Pai, que a nossa casa é bendita. Dentro da nossa casa existe paz, existe proteção, existe prosperidade, existe abundância, existe alegria do Espírito Santo. E nós declaramos, Senhor, que sem o Senhor não somos nada. Sim, Jesus, nós reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Por isso, ó Deus, consagramos todos os dias desse mês a Ti. Consagramos, Pai, cada dia desse mês, cada hora desse mês de abril, nós consagramos a Ti e declaramos: esse mês será uma bênção, esse mês será um mês de milagres, será um mês de vitória, será um mês de movimentos do céu na nossa vida, será um mês aonde o Senhor estará trazendo alinhamento, o Senhor estará trazendo vida. Também nos arrependemos, Pai, de todos os nossos pecados. Declaramos, Pai, que a Tua misericórdia, a Tua bondade, nós a necessitamos. Perdoe nossos erros, Pai. Perdoa nossas falhas e nos ajuda, Jesus, a sermos cada vez mais parecidos contigo. Nos ajuda, Senhor, a andarmos, Senhor, na Tua palavra, gerando frutos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: abril, terei resposta de Deus. Escreve aí, com toda a fé do seu coração. Escreva: abril, terei respostas de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Há uma alegria no meu coração. Eu creio que Deus está fechando ciclos e começando outros. Há uma renovação que está acontecendo e não é porque é início de um novo mês. É algo que Deus está fazendo, algo novo que Deus está fazendo. Inclusive, Deus me deu essa palavra ontem. Deus me deu essa palavra ontem a respeito do novo dele. E eu creio, Deus está fazendo coisas novas. Escreve aí: abril, terei resposta de Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Eu creio nisso. Aleluia. O Senhor me mostrou uma pessoa com muita dor aqui, nessa região do braço direito. Seja você quem for, eu oro para que Jesus Cristo te restaure. Em nome de Jesus, que o Senhor te restaure, que o Senhor te cure totalmente. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra para uma mulher chamada Marilza. O Senhor te visita agora, Marilza. O Senhor visita a tua casa com novidade. Em nome de Jesus Cristo, tem novidade chegando na tua casa. Há uma pessoa da Paraíba que está aí me escutando. O Senhor também me mostrou novidade chegando na casa dessa pessoa da Paraíba que está aqui nessa oração da manhã. Deus está visitando vocês.
Deus está trazendo respostas a vocês, em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma mulher que é do ano de 94, ela faz aniversário dia 12 e ela é do ano de 94. Deus está visitando ela e a sua casa. Tem promessas de Deus que vão se cumprir nessa casa. Promessas de Deus que vão se cumprir, em nome de Jesus. Eu quero declarar que aquilo que estava atacando não vai atacar mais, porque Deus está mudando a cobertura. A cobertura agora vai ser Ele, certo? Você saiu de um lugar de trevas e você tomou uma decisão por Jesus. Você vai ver a mudança que vai acontecer na tua vida aí, em nome de Jesus Cristo. Tem pessoas também que estão com muitas dores e desconforto no estômago. Jesus restaura você agora. Eu quero declarar saúde sobre o teu estômago. Eu quero orar pela tua cura total e completa, que todas as dores e desconforto no estômago rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E você que tem sentido agulhaços no corpo, você que tem sentido um peso nos ombros e dores fortíssimas nas costas, eu oro pela sua cura agora, pela restauração. E se há peso espiritual, que seja removido agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus visita também uma família de sobrenome Galhardo. O Senhor visita essa família. O Senhor abre portas nessa casa que estavam fechadas e que, por mais que parecessem que estavam favoráveis, as coisas não estavam acontecendo, mas a partir de agora o Senhor está movimentando em nome de Jesus, e eu já vejo pela fé essas portas se abrindo pelo poder de Deus. Amém? Eram coisas fáceis, mas que se tornaram difíceis, demoradas. Vai começar a acontecer uma liberação aí em nome de Jesus. Tem um homem também que está me escutando, que está esperando uma resposta ainda essa semana. Não sei se é uma liberação de recursos ou se é uma liberação de construção. Eu não sei, mas é algo que está bem atrasado. E no nome de Jesus, você tentou de tudo para liberar isso antes e não conseguiu. E eu quero declarar que a partir de agora, isso começa a andar em uma velocidade maior, porque Deus está nisso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 84. Quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o teu like, tá? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe com pelo menos uma pessoa. Você pode fazer isso. Mande, se puder mandar para mais, manda para mais, mas dê um passo e mande para uma pessoa sequer. Uma pessoa sequer. Certo? Se puder mandar para mais, manda, mas se puder começar com uma pessoa, faça isso. Mande essa oração para uma pessoa. Amém? Glória a Deus. Salmos 84 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde crie os seus filhotes junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos, passando pelo vale de Baca, fazendo dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Hoje a palavra que o Senhor me deu, e eu quero dar uma continuidade ao que eu comecei ontem, na oração da noite. Ontem, na oração da noite, eu falei um pouco sobre distrações. Que a distração, ela tira você do propósito. A distração, ela rouba a tua energia. A distração é uma coisa já gerada pelo inimigo para, de alguma maneira, ter tirado do caminho,
te tirar do teu propósito, do alvo que Deus estabeleceu para a tua vida. Vemos muitas pessoas distraídas hoje, pessoas que estão distraídas com tudo, começando com a própria casa, com a própria família, distraídas com a sua vida espiritual, até distraídas com a sua jornada rumo à eternidade. Estão vivendo muitas vezes uma vida tão apegada às coisas aqui da terra, e estão se esquecendo, sabe, que essa vida aqui é uma vida muito passageira. E se esquecem de se preparar espiritualmente, se esquecem porque estão envolvidos com tanta coisa, é tanto compromisso, é tanta loucura, é tanta coisa, que às vezes a pessoa, sabe, ela não se dá conta que ela precisa focar em Deus, ela precisa focar no propósito de Deus. Em Provérbios 20, verso 3, a Bíblia diz assim: honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Nem toda batalha merece a sua energia. Entende isso? Tem batalhas que são distrações. Não é para você, ela não tem o seu nome, não era para você entrar, não era para você nem encostar o seu dedo nela, mas você decidiu entrar naquela batalha. O mundo diz reaja, a carne diz responda, o orgulho diz mostre quem você é, mas a sabedoria diz assim: nem toda batalha vale a pena para você. Tem coisas que a gente quer entrar, às vezes para ajudar um amigo, às vezes uma injustiça que a gente vê e queremos nos meter naquilo que não é propósito de Deus para a nossa vida. Não é o que Deus tem para mim, não é o que Deus tem para você. Mas sabe, em nome de ajudar, em nome de estender a mão, a gente acaba entrando em lutas que não era para a gente entrar. Há discussões que não acrescentam nada. Há conflitos que só alimentam o ego. Há pessoas que querem nos puxar para o nível delas. Sabe, isso não era para você estar metido. Mas você se meteu porque você tem isso no seu coração de sempre querer ajudar, de sempre querer resolver as coisas. Você tem isso no seu coração. Você quer sempre, de alguma maneira, estar envolvido em alguma coisa, ajudando as pessoas. E sabe, isso não é errado, mas tem coisas que não é para você. Que se você entrar vai só lhe complicar, vai trazer outras perdas para você. Deus não chamou você para isso. Em Romanos 12, 18, a Bíblia diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Sabe o que a Bíblia está dizendo aí? Ela está dizendo assim: se for possível. Ou seja, se existe uma maneira da gente manter a paz, se existe uma maneira da gente se respeitar, se existe uma maneira de caminharmos, vamos fazer isso. Por que então brigar? Por que então, sabe, viver se acusando, se atacando, ou querendo dar o troco, ou por ódio, por raiva, querendo, sabe, fazer uma coisa que prejudica a outra pessoa? Eu estava vendo um vídeo de um pastor americano assim que me chamou a atenção. Ele falou a respeito do Deus da justiça. Ele disse assim, que Deus é justo e que muitas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. E ele disse, a gente se engana ao pensar que a fatura não chega para quem faz o mal contra a gente. E daí ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, se você se mexer nessa situação, você vai acabar entrando numa batalha que vai só tirar de você. Vai ser só para perda. E ele disse, você pensa que Deus não é justiça? Você pensa que Deus não é justo? Aonde está a sua fé no Deus que faz justiça? Aí ele começa a falar sobre isso. Sabe, e enquanto ele falava, eu pensei em várias situações que aconteceram durante a minha vida, que eu tentei resolver com as minhas próprias forças e só me dei mal. Porque muitas vezes nós queremos nos meter em coisas que Deus não nos chamou para nós nos metermos. Mas sabe, em nome de ajudar, em nome de fazer alguma coisa, você acaba se complicando, você acaba gastando sua energia, gastando seu tempo, sendo que Deus tem um propósito para você.
e você está se distraindo. Você está se distraindo com coisas que não é para você. Isso não é para você. Tem coisas que não é para você. Então não se meta. Não se meta. O que não é para você, não se meta. Há pessoas que não querem paz. Há pessoas que querem controle. Há pessoas que querem manipular. Há pessoas que querem alimentar o conflito. Você pode fazer a sua parte, mas se o outro não quer paz, não viva refém disso. Porque às vezes a gente está querendo se acertar com coisas que Deus, sabe, não quer nem que a gente se envolva. Você já pediu perdão, você, sabe, já decidiu que não vai se envolver, mas a sua mente fica dizendo para você, vai, ajuda, te envolve, e Deus diz assim para você, não, essa batalha não é sua. Gente, a batalha é de Deus. A batalha é de Deus. Na nossa vida, a obra é de Deus. Na nossa vida, a obra é de Deus. Por que você vai andar preocupado? Por que você vai tentar resolver tudo, abraçar tudo? Você já foi lá no banco, você já negociou. Sabe, você já fez o seu melhor, você está trabalhando um monte. Mas, sabe, você não quer perder o controle disso. Você tem que entregar isso nas mãos de Deus e deixar Deus batalhar por você. Você não precisa convencer todo mundo para gostar de você. Em Gálatas 1:10 a Bíblia diz assim, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Esse versículo é uma libertação. Porque às vezes a gente está sendo refém dos homens. A gente quer agradar todo mundo. A gente quer convencer todo mundo. E é impossível você viver assim, querendo agradar todo mundo, querendo convencer todo mundo. Sabe, às vezes você está querendo ser mais bom do que você deve. É por isso que nós devemos ter cuidado. Porque é numa dessas que às vezes as pessoas se aproveitam da nossa bondade, se aproveitam do nosso coração, se aproveitam da nossa idoneidade para nos prejudicar. Eu entendo uma coisa, quem vive querendo agradar todo mundo nunca consegue cumprir plenamente a vontade de Deus. Gente, não tem como você agradar a Deus e agradar todo mundo. É claro que às vezes a gente gostaria, né, de agradar todo mundo. Nós gostaríamos de fazer por todo mundo as coisas, mas Deus não permite. Se você viver da aprovação das pessoas, você vai se travar, você vai se limitar, você vai se adaptar demais, você vai se calar quando deveria agir e você vai permanecer onde já deveria ter saído. Então, guarda isso no teu coração. Se você quiser viver de bem com todo mundo, você às vezes não vai fazer o que Deus quer que você faça. Não tem como ter a aprovação de todos. Não tem como abraçar a todos. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai compreender o teu coração. E nem todo mundo vai celebrar o seu crescimento. E escute, e tá tudo bem. As pessoas não são obrigadas a gostar da gente. As pessoas não são obrigadas a nos receber. As pessoas não são obrigadas, sabe, a fazer aquilo que a gente quer. E nós devemos soltar esse controle para Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes você está querendo controlar demais as coisas. Você tem que entregar nas mãos de Deus. Certo? Às vezes você está fazendo uma coisa pela sua nora, você está fazendo uma coisa pelo seu genro, e você está tentando agradar, mas sabe, não há reconhecimento. Não há reconhecimento, não te valorizam, e você está tirando de você para fazer por eles, e não existe nada que você faça que vai fazer com que eles lhe respeitem. É por isso que é importante você aprender a entregar isso nas mãos de Deus e a viver tranquila, sabe? Porque se você estiver na sua posição, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Então agrade a Deus e não viva para agradar as pessoas. Deus já separou gente que vai celebrar você, apoiar você e caminhar com você. Então não fique chateado.
Não fique chateado. Não fique chateado, sabe, com quem não te apoia, porque Deus já separou quem vai te apoiar. Não fique chateado, sabe, com quem não gosta de você. Deus já separou pessoas que gostam de você. Amém? Tem alguém que te ama, tem alguém que você é importante para ela. Então, como diz o Salmo 118, verso 6, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Quando você sabe quem você é em Deus, a opinião humana perde a força. Eu deixo essa palavra no teu coração, quero agora orar por ti, amém? E eu tenho 2 recados importantes para você. O primeiro recado, que é muito importante, é que hoje à noite eu terei um evento exclusivo para os meus alunos da Academia Quino Global. Se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. Vá hoje mesmo lá no site www.vinicius07.com.br e vem se tornar aluno da Academia Quino Global. Você não vai se arrepender. O evento de hoje, dentro da academia, se chama Prospere e Saia das Dívidas. O meu segundo anúncio é que hoje, às 7 horas da manhã, nós vamos ter um dos podcasts mais importantes que eu fiz até hoje. Você vai gostar muito desse podcast. É com a Ângela Cirino. Ela contou um pouco da história dela, do que Deus fez na vida dela. Você precisa ver. Você precisa ver. Vai sair às 7 horas no meu podcast A Voz, certo? O link está aqui na descrição desse vídeo. Não perca. 7 horas da manhã. É um dos melhores podcasts que eu gravei até agora. Ok? Eu quero orar por você e eu quero pedir que você compartilhe essa oração com pelo menos uma pessoa. Você pode. Amém? Compartilhar com pelo menos uma pessoa. Se puder compartilhar para um exército, compartilha com um exército de gente. Mas se puder compartilhar com uma só. Com uma só. Eu creio. Deus vai te usar como canal. Amém? Vamos orar? Doce amado Espírito Santo, eu apresento diante de Ti agora todas as pessoas que estão aqui nessa oração, todos os pedidos de oração que estão sendo colocados no altar de Deus aqui, e no altar tem resposta. Senhor, aquele que está entregando sua família, aquele que está entregando o seu dia, aquele que está fazendo uma aliança com Jesus, de não se distrair mais, de não perder tempo com algumas picuinhas, não perder tempo mais com gente que não gosta dela, não perder tempo tentando agradar todo mundo. Senhor, essa pessoa que está fazendo uma aliança de não se distrair, que está se entregando ao Senhor, até mesmo essa pessoa que está entregando a sua vida a Jesus agora, porque a Tua palavra diz, Pai, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa pessoa, Pai, por mais perdida que ela esteja, se ela chamar por Jesus, ela vai ser salva. Se ela chamar por Jesus, Ele vai mudar a vida dela. Chame por Jesus. Aonde você estiver, chame por Jesus agora. Chame por Jesus. Que haja agora um toque de Deus sobre a tua vida. Que haja agora uma intervenção divina sobre a tua vida. Que a provisão entre. Que a liberação dos recursos entre. Que a resposta venha. Que aquilo que você está aguardando, seja do médico, seja de uma liberação de negócio, seja de uma liberação de documentação, de um processo, eu oro agora por uma liberação do céu. Eu oro agora para que a mão do Senhor seja sobre ti. Oro também por toda mulher que não consegue engravidar. E oro pela cura total, pelo milagre na vida dela. Oro também por essa pessoa que está ansiosa, preocupada, nervosa, essa pessoa que tem sido oprimida. Senhor, que ela seja livre agora, que venha tempos de paz, venha tempos de tranquilidade, venha tempos de renovo, que o poder de Deus toque a tua vida agora, que o poder de Deus toque a tua casa agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro consagrando esse dia, consagrando esse mês, e pedindo a bênção do Senhor. Até você que não dormiu bem à noite, você que demorou para dormir essa madrugada, que o Senhor te visite, que o Senhor desarme todo o laço de Satanás contra a tua vida e que venha tempos de paz, que toda inveja caia por terra, que toda obra de maldade caia por terra. O Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa, o Senhor é teu escudo, o Senhor é a tua fortaleza. Não temas! O Senhor está contigo e o dia de hoje será uma bênção. O Senhor está desarmando o laço contra ti. O Senhor está te dando vitória. Amém e amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gratidão por todo aquele que é membro do canal aqui. Hoje sai uma oração especial para quem é membro do canal. Gratidão por quem usa o Superchat aqui também. E gratidão por quem é aluno da Academia Quino Global. Um abraço a todos vocês e
Até mais